É com muita alegria que, mais uma vez, nós estamos aqui com o programa O Cristão e a Cidadania. O que significa isso? Significa que, como cidadão, você tem direitos e deveres. Isto é, direitos e obrigações. Então, é dentro dessa temática que nós procuramos orientar, principalmente, o segmento cristão evangélico, porque nós não temos encontrado, dentro da divulgação, nós não temos encontrado pessoas que tenham se ocupado com isso. Hoje eu tenho aqui o privilégio, a alegria, conforme já anunciamos no domingo próximo passado, nós temos a presença do pastor Dr. Uídes José do Carmo, que é o presidente da nossa convenção no estado de Goiás. Eu tenho o privilégio de apresentar a você, está conosco aqui, o pastor Dr. Uídes José do Carmo. Pastor Uídes, da paz do Senhor, prazer muito grande ter o irmão aqui conosco. A paz do Senhor, e também aproveito para saudar a todos que estão nos assistindo. Esse programa que já caiu na graça do povo. A gente sabe, por ouvir, por testemunho, que ele vem repercutindo na nação toda. E louvo a Deus por essa emissora, que é uma propriedade da nossa denominação, e por esse espaço que o senhor conseguiu aqui, de poder traduzir para o Brasil aquelas orientações que o senhor já nos trazia nos bastidores, no particular, nas assembleias, no dia a dia da nossa igreja no Brasil. Nós tínhamos um norte muito bem traçado por sua liderança, pastor Ferreira, especialmente essa questão da cidadania. Quantas vezes o senhor, nas nossas assembleias, nos organizava politicamente, sabedores da força que nós temos hoje, da quantidade de membros que nós temos, e de certa forma era um povo desorganizado politicamente. O senhor sabe que nós fomos por muito tempo explorados, não é? Por outras pessoas que usavam a força dos evangélicos, e em nome dos evangélicos eles faziam muitas demandas, mas que não reproduziam em benefício para nós. Mas já há algumas décadas que eu me lembro que o senhor passou essa orientação, para que no Brasil todo a gente pudesse nos organizar. E de lá para cá, todos sabem o sucesso que nós tivemos, né? Nessa área da cidadania, da política, elegendo bancada de evangélicos para a Câmara Federal, nas assembleias estaduais, nas câmaras municipais, nas prefeituras, fruto de uma orientação que o senhor foi pioneiro nela. Graças a Deus que hoje o Brasil todo, outras denominações evangélicas, outros líderes também, vêm a reboque dessa orientação. Eu sei que o senhor pagou um preço muito alto, não é? Por organizar a igreja politicamente. Porque aquelas pessoas que não têm Deus, eles não querem a nossa participação. Eles olham para nós e nos veem um povo alienado do processo, e é assim que quer nos manter. Mas uma boa liderança despertou-nos, não é, para essa realidade. Eu quero, de início, já dizer que no estado de Goiás, é de longa data, nós sempre temos ali 3, 4, 5 deputados estaduais na Assembleia, membros da nossa denominação Assembleia de Deus. Agora mesmo nós temos assento para 4 deputados estaduais da Assembleia de Deus. E no último pleito agora, foram eleitos não só o prefeito de Itapuranga, o Jabes, mas vários prefeitos que são pastores, membros de nossas igrejas. Eu tenho meu próprio irmão lá em Bela Vista, sabe disso, foi reeleito agora, com uma expressiva votação de 70%, não é? Beleza, hein? Isso mostra que ele fez um bom mandato, não é? E além de Abadia de Goiás, Nova Crixás, Firminópolis, temos lá o pastor Leonardo, não é? E outros municípios tivemos êxito, fruto de uma orientação, de um trabalho bem planejado, não é? Porque o senhor nos deu essa liberdade, aliás, cobrou de nós esse resgate. Eu me lembro que o senhor um dia disse o seguinte: seria muito bom se ao converter a Cristo, a gente pudesse ficar suspenso, né? Tirar os pés do chão. Você se lembra disso? Lembro muito. Né? Mas a verdade é que a gente converte, mas os pés estão no chão. O coração está em Sião, mas os pés no chão. A gente tem que pagar imposto, como o senhor já disse aí, lutar por saúde, por moradia, por segurança. Então, o povo de Deus, não é? E nós somos um povo que contribuímos com a nação. Contribuímos com a nação. Contribuímos com a nação. Temos dentro da nossa formação, do próprio caráter, temos esse espírito de honestidade, de ser correto com nossos deveres, nossas obrigações. Porque o verdadeiro evangélico, ele trabalha e não dá trabalho. É verdade. Não é?
ele produz, ele é um cidadão produtivo, ele é cobrado isso nos tempos. É. A gente nunca louva a indolência, a preguiça, ao contrário. Os nossos membros são incentivados a serem cidadãos produtivos. Os nossos cursos de ensino, curso de doutrina, como nós chamamos, a preocupação da nossa liderança e dos nossos pastores é trazer esse ensinamento à membresia e conscientizá-los da responsabilidade como cidadão e como servos de Deus. Exatamente. Cobrando, naturalmente, nossos direitos, mas também ensinando que temos deveres para com a pátria, para com a família, para com a nação. Então, eu acredito que esse programa ele está servindo para alavancar, criar uma consciência, criar um horizonte muito maior, uma consciência nessa nação sobre cidadania na política e a cidadania, a participação do cristão na política e como verdadeiro cidadão. Porque nós somos cidadãos de dupla nacionalidade. Exato. Não é? Somos cidadãos dessa terra, dessa boa terra Brasil, mas somos cidadãos dos céus também. Temos o dever de sermos luz do mundo e sal da terra. Essa é a realidade. Então, eu venho aqui com muita honra, a alegria é minha, pastor. Obrigado. Não é? A honra é nossa de ser convidado para participar do programa de alto nível como esse, comandado pelo senhor que tem essa alta preocupação. Eu vejo, a gente que assessora o senhor no dia a dia, na mesa da convenção, sabe a sua agenda, não é? As demandas que vêm para o senhor no dia a dia, as suas preocupações com o Brasil e fora do Brasil, mas mesmo assim, o senhor como cidadão verdadeiro encontrou um tempo para poder abrir um espaço na sua agenda e fazer um programa tão necessário hoje, né? Porque visa criar essa consciência de cidadão, de político, em todo o povo de Deus espalhado nessa nação. Eu quero mandar um recado lá para o meu estado, o estado de Alagoas, baseado nas colocações feitas aqui pelo pastor Dr. Uídes José do Carmo, presidente da nossa convenção e da nossa catedral no estado de Goiás, com sede em Goiânia. Eu quero aqui lamentar profundamente a decisão da juíza que prolatou uma sentença cassando um dos nossos deputados, porque este cidadão é cristão evangélico e teve o apoio do seu segmento, da sua denominação. Então, o fundamento dessa magistrada foi a razão dele ser cassado, é porque ele buscou votos dentro do seu segmento. Isto é cruel. Isto é cruel. A gente, num país como o Brasil, como a nossa nação, há um processo político bem claro e bem avançado, que enobrece o nosso país. Ainda vê pessoas, me perdoe, magistrada, mas a sua sentença foi uma sentença muito infeliz. Muito infeliz. Porque eu não acredito que uma pessoa que tem uma cultura jurídica, uma magistrada, tenha coragem de decretar uma sentença porque o cidadão é cristão, é evangélico e porque buscou o voto dentro do segmento. Porque a igreja não tem direitos e deveres. O cristão, porque a igreja é uma instituição jurídica, é uma pessoa jurídica, ela não vota. Mas os membros da sua igreja são cidadãos, são pessoas físicas, que têm o direito de votar em quem ele quiser. É livre, magistrada. Que não dá para entender. Eu fico procurando uma forma de ver como. Porque o cidadão pode ser cassado por ter comprado voto, por ter induzido alguém ao erro, feito qualquer coisa fora dos ditames da lei. Mas porque é cristão, porque é evangélico, porque dentro da sua igreja, os membros da igreja, os seus irmãos de fé, depositaram nele, qual o pecado que há nisso? Qual o erro que pode receber uma condenação por isso? Eu volto a falar nisso mais tarde. Pastor Uídes,
é uma medida um tanto desumana e um tanto, assim, difícil de aceitar. Porque como é que pode? Nós estamos vivendo um regime democrático, não é um regime autoritário, não é um estado de exceção. Não é um estado de exceção. Nós não estamos no regime comunista da antiga cortina de ferro, que não deu certo lá. Hoje o país é um país democrático, que o cidadão vai buscar voto na igreja evangélica, no centro de macumba, no centro espírita, na igreja católica. Está cheio de padres parlamentares aí. Eu vejo o seguinte, que os parlamentos é o reflexo da sociedade. Todo segmento organizado tem o seu direito. É claro que um líder religioso, ele não direciona o voto dos membros, ele orienta. E a própria Constituição, ela permite isso, né? A norma eleitoral permite a mim, que sou um líder religioso, orientar os meus seguidores. Eu não tenho o direito de direcionar, mas dar orientação, qualquer líder pode fazer isso. Pode. Todo cidadão pode votar e pode ser votado. O sistema democrático é esse. É o cidadão ser livre para buscar apoio, voto, aonde ele sentir que deva buscar. Pastor Oites, nós estamos vivendo hoje um momento difícil aqui no Araguaia, ali em São Félix do Araguaia, e nós estamos aqui com cerca de 300 pessoas hospedadas aqui dentro da igreja, e algumas dessas pessoas vão ter a oportunidade de conversar. Sim. São 6 mil pessoas aproximadamente, 2 distritos de um município. E nós temos lá aproximadamente 1.500 famílias nesta área. Muitos já estão lá há mais de 20, 30 anos, já constituíram família, têm escritura da propriedade, né? E 800 crianças estudando na escola dentro do distrito, né? E agora está lá o exército para arrancar ele lá de dentro e jogar no olho da rua. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. E eu creio que tem uma reserva indígena onde tem 400 índios. Desses 400, 200 são evangélicos, são cristãos. Todos eles não querem que os distritos tirem essas famílias de lá, né? E o pior disso tudo é que a própria FUNAI acostou neste processo o mapa da área, que não é aquela área, é uma outra área que está a 120 quilômetros. Está induzindo o Ministério Público a erro. O que a gente pensa que tem algum interesse oculto, né? Porque é uma coisa totalmente legítima. É exatamente o que me vem à mente de vez em quando, né? É verdade. Que me vem à mente, né? Porque a autoridade, ela não é terror para quem faz o bem. Uma autoridade está causando terror, transtorno, inquietação para a sociedade, não é uma autoridade legítima. E o processo não está correto. Até porque eu imagino que nesse caso não esgotou todas as instâncias, não é? E eles já estão lá agora com armas, com força. Um aparato muito forte do exército. Um aparato exército. muito forte, não é? Uma violência contra a vontade dos próprios moradores da região. Então isso não é legítimo, não é legal e não pode acontecer num país que se diz democrático como o Brasil, né? Eu lamento profundamente esse procedimento. E outra coisa, os 400 índios que lá estão, todos estão cada um em cima do seu pedaço. Estão contemplados, né? Contemplados em cima da sua área, do seu pedaço, trabalhando. Não querem, os índios não querem que o nosso povo, o pessoal, saia de cima, porque aquilo vai causar transtorno para eles. São chavantes, índios, acostumados ao cerrado, não é a mata, ao cerrado. São pessoas que têm dificuldade de trabalhar braçalmente e que vivem da pesca e da caça. A caça lá no cerrado, naquela região, está muito escassa. A pesca também está escassa. Eles vivem ali porque o povo que está na região ajuda a mantê-los. E eles sabem disso, por isso que eles não querem que saia. Mas a FUNAI, baseado num documento errado, uma demarcação errada, porque essa demarcação desse mapa da FUNAI está a 120 quilômetros na outra margem do rio, onde estão os Carajás, e está lá o exército, com armas pesadas, apontando para cima daquelas famílias pobres, humildes, simples, que estão ali,
ter. Eu acho que eles não poderiam contratar um melhor advogado do que o senhor, não é? Isso chegou às mãos do irmão, essa demanda veio às mãos do senhor. O senhor tem feito articulações aqui em Brasília, junto às autoridades aqui, e ao final eles vão ouvir, terão que ouvir, não é? A voz de um líder que não tem injustiça de jeito nenhum, apenas pegou uma bandeira de um povo que está sofrendo e que tem direitos legítimos ali, não é que estão sendo violentados. Para onde é que vai essa gente? Vai para onde? Presidente Dilma, vai para onde esse povo? Presidente Michel Temer, vai para onde? Ministro Gilberto Carvalho, vai para onde? É área indígena? Os índios estão todos colocados, cada um no seu pedaço. E os índios não querem que essas 6 mil pessoas, os senhores vão acabar com 2 distritos. Vai acabar? Vai haver derramamento de sangue? Quem é que vai garantir estas vidas? Vai colocar o exército brasileiro, que está aí para garantir as nossas fronteiras, com armas pesadas apontando para a cabeça dessas criaturas, pobres, trabalhadores, indefesos? Presidente, cuidado para este sangue que vai ser derramado ali amanhã ou a depois, não venha a recair sobre a cabeça de vocês. O pastor Luiz, nós vamos para o momento que é comercial e nós voltamos daqui a pouco. Aguarde um minuto só que eu já volto, nós já voltamos. Um beijo no seu coração, meu pai. O senhor sabe que eu lhe amo muito, lhe respeito muito. E é tão bom vê-lo com esse dinamismo, a sua força, não é? E essa vontade de fazer a conscientização do nosso povo sobre a importância do exercício legítimo da cidadania. Isso nos dá um ânimo, nos dá um fôlego, nos dá uma vontade imensa de continuar esse projeto que nasceu no seu coração. Cristão e a Cidadania nasceu num programa de rádio que ele fazia todos os dias no rádio AM nosso lá. Depois foi para a televisão, depois ele veio a Brasília, não é? E agora retorna o Cristão e a Cidadania. Que bom, meu pai. Beijo no seu coração, Deus te abençoe. Com toda a sorte e bênção, peço a sua bênção. Deus abençoe. O Bispo Manuel Ferreira tem um peso de experiência quando foi deputado federal e em toda a sua vida eclesiástica e política. Com esse peso de experiência, ele está à frente das câmaras de televisão, para todos nós, é um motivo de muita alegria, e dizemos parabéns a todo o povo brasileiro por ter o peso da pessoa do Bispo Manuel Ferreira à frente deste programa. E eu tenho certeza que, frente a tudo aquilo que o Bispo já fez, esse programa, digamos, não que seja o coroamento, mas é, digamos, um complemento perfeito para que milhões de pessoas, ao assisti-lo, ao ouvi-lo, vão ter, digamos, esse prazer imenso de ver uma pessoa sábia orientando, ensinando através tanto da palavra quanto do exemplo. Então, só posso desejar e acredito profundamente que vai dar muito certo esse programa também por ação e obra do Bispo Manuel Ferreira. Bispo Manuel Ferreira, que prazer poder ter este programa de altíssimo nível, uma qualidade maravilhosa. Parabéns, esse programa O Cristão e a Cidadania tem tido uma audiência qualificada aqui no estado de Goiás, e eu quero congratular-me com mais esta nova etapa do nosso querido Bispo Manuel Ferreira, que sempre vem inovando e fazendo a diferença no meio gospel e agora com este programa O Cristão e a Cidadania. Parabéns. E uma satisfação também me dirigir aos nossos ouvintes, aos nossos caros telespectadores do programa Cristão e a Cidadania. Um abraço a todos os nossos telespectadores e um abraço ao meu pai, que eu não diria que é o meu ídolo, mas é a minha inspiração. O ídolo é uma palavra que é mal usada ainda, não é? Mas é a minha inspiração, a minha vida, o amor da minha vida, é tudo. Um beijo muito grande, Deus lhe abençoe, lhe amo. Estamos de volta com o programa O Cristão e a Cidadania e hoje contando com o privilégio de termos conosco o pastor Dr. Luiz José do Carmo, presidente da nossa convenção do estado de Goiás e presidente da grande catedral
das Assembleias de Deus em Goiânia. E nós gostaríamos, pastor, neste bloco, que o irmão pudesse nos trazer um relatório acerca do nosso trabalho em Goiás. Muito bem. Antes eu quero dizer que o estado de Goiás tem um grande privilégio de ter o senhor como um dos nossos cidadãos, né? Por título de cidadania. A gente sabe que o coração do senhor é goiano, o senhor já manifestou isso em discurso e na prática. E o estado de Goiás, hoje, Bispo Manuel Ferreira, o senhor sabe que é entre os 3 estados mais evangelizados do Brasil, está o estado de Goiás. Proporcionalmente, em termos de números de evangélicos, nós figuramos entre os 3 estados do Brasil que possuem, de forma proporcional, o maior número de evangélicos. Hoje, graças a Deus, não é de hoje, já de longa data. O senhor sabe que em todos os municípios goianos, distritos, povoados, tem lá plantado uma Assembleia de Deus. Não é? E o estado de Goiás tem extrapolado os seus limites. O senhor sabe o grande apoio que nós estamos emprestando hoje ao Nordeste brasileiro. É verdade. E eu vejo que agora, no último censo, já mudou muito a realidade do Nordeste em termos de evangélicos. É verdade. Porque São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, os estados que possuem convenções às vezes mais fortalecidas, têm voltado a visão, com a visão de reino de Deus, não é? Sem interesse de ampliar campos ali no Nordeste, apoiando as convenções do Nordeste, nós temos procurado investir muito ali, fundando novos trabalhos, plantando novas igrejas, levando a nossa contribuição. De maneira que eu vejo o estado de Goiás muito consolidado, não é, na sua unidade, com 70 campos. Nós temos hoje mais de 8.200 ministros, pastores e evangelistas, né, naquela convenção. Nós estamos perdendo a frente a São Paulo, né, que possui o maior número de ministros no Brasil da nossa igreja. E Goiás vem logo em seguida. Isso mostra a pujança do ministério. Houve uma boa semeadura. Nós até podemos ouvir o programa anterior, né? Quando esteve aqui um pioneiro de Goiás, o pastor Abigail, que falou dos primórdios da igreja no estado de Goiás, daqueles pioneiros que sofreram tanto, que pagaram um alto preço. Mas hoje, por causa deles, a nossa igreja é uma potência, não é? Estamos colhendo isso. Então, essa geração minha, que já é praticamente a 3ª, 4ª geração de pastores em Goiás, tem que reconhecer isso, e nós reconhecemos mesmo, né? Que houve uma boa base, porque todo o trabalho, a gente acredita que ele tem 3 fases, que é o da fundação. Houve aqueles pioneiros que fundaram o trabalho. Prepararam a terra. Prepararam a terra. Houve aquela segunda fase que foi a expansão do trabalho. A semeadura, né? Aquela explosão do crescimento. E agora estamos numa fase de consolidação. Então essa geração de hoje não pode pôr tudo a perder daquilo que foi feito anteriormente. É verdade. Daí a preocupação nossa de formar obreiros compromissados com aquela identidade assembleiana, não é? Para a gente não perder tudo que foi feito. Então eu louvo a Deus que o Senhor tem dado muita liberdade para a gente, muito apoio para que o trabalho seja realizado, e em razão disso, a gente pode chegar hoje diante de um programa de televisão para o Brasil e dizer, graças a Deus, o estado de Goiás vai muito bem, assim como bem vai toda essa nação, não é? Graças a Deus por isso. Aí está um breve relatório do nosso trabalho no estado de Goiás, né? E nós gostaríamos também que o nosso líder, Dr. Uídes, também nos falasse um pouco sobre as eleições que acabaram de acontecer, e agora em janeiro próximo nós teremos a posse dos novos prefeitos. O segmento hoje das Assembleias de Deus também tem avançado muito nessa área de conscientização, na área da política também do estado de Goiás, né? Sem dúvida. Tem contato com o apoio também, muito importante. Nós procuramos traduzir na prática aquela orientação da gente inibir candidaturas que não têm futuro, não é? E focar a atenção dentro de um projeto que temos legítimos representantes nas câmaras municipais, nas assembleias, na Câmara Federal e nos governos dos municípios. E agora, nessa última eleição, nós não temos um levantamento ainda, mas, assim por alto, só da Assembleia de Deus deve ter sido eleito entre 15 a 20 prefeitos que são membros da nossa igreja. Vereadores, então, passa de 200 vereadores. Há um caso excepcional, por exemplo, na cidade de Minasul, há uma bancada de 13 membros, 7
são membros da Assembleia de Deus. 7 vereadores. É impressionante, né? 7 vereadores, né? Impressionante. Então, a igreja tem a maioria, né, dos votos na Câmara de Vereador, de 13 lá. A vida da cidade e a administração passa pela igreja. Passa pela igreja. Ô, doutora, está escutando? Vai caçar os 7. Porque são crentes, porque são evangélicos, porque congregam. E há um outro fato interessante, numa cidade vizinha a Goiânia, que o titular da candidatura finalmente não pôde registrar. E faltando uma semana, buscou-se um membro nosso, um pastor de uma congregação. Ele não tinha dinheiro, não tinha comitê, o comitê dele debaixo de um pé de manga. E havia 2 candidatos endinheirados lá, fortes, que brincavam com ele. Esse crente aí, isso não vai dar em nada, é o furador de buraco, ele trabalha na Saneago, que é o órgão de saneamento do Estado. Pois em uma semana ele fez a campanha e logrou-se vencedor, não é? A cidade fechou-se com ele. Aí alguém falou, agora eu sei que Deus está na política. Não é? Deus um caso inédito, interfere. Inédito. Não é? Um caso inédito. Então, esses testemunhos são interessantes. Qual é a cidade? A cidade de Abadia de Goiás. Abadia de Goiás. É uma cidade grande. Bem próxima a Goiânia. É uma cidade bem localizada. O município está crescendo muito. Olha. Mas a gente viu que houve um mover de Deus ali, trouxe o coração do povo e juntou com aquele pastor. É o que Deus tem aprovado. E vamos continuar, apesar de juízes que não somam conosco por preconceito, na verdade. Não pode ser um preconceito, né? Agradecer a Deus por esse privilégio e agradecer a Deus também, orando por estes prefeitos, essas autoridades, para que Deus possa abençoá-los, abrindo o coração, a mente, em favor do seu município, em favor do seu povo. Essa é a alegria do nosso coração, é ver as pessoas bem e ver as pessoas serem abençoadas, né? Nós estamos chegando ao final de mais um programa, O Cristão e a Cidadania, e eu queria abrir aqui a palavra mais uma vez ao pastor Dr. Uídes, para que ele pudesse trazer as suas considerações finais e uma palavra também de oração. Amém. Eu quero aqui agradecer essa oportunidade, essa honra que tive nessa oportunidade de estar ao lado do nosso líder nacional, Bispo Manuel Ferreira, participando desse programa, O Cristão e a Cidadania, esperando em Deus que tudo que foi tratado aqui, e que será tratado em todos os programas, possa redundar em edificação para o povo de Deus, em crescimento dos santos em todas as áreas. E eu termino dizendo que o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo te abençoe, que você possa congregar para ser uma bênção hoje e amanhã no reino de Deus. Em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor. Que Deus abençoe a todos e que você possa continuar sendo os nossos ouvintes e participando conosco deste momento especial. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém.